A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero orar em prol de todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Mas primeiramente eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, e quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o agir, o mover e a presença de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus. Todos os dias pedir para que Deus venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal. Amados, a necessidade do orar, do clamar e do buscar em Deus é algo real, verdadeiro, preciso. Todos os dias, glória a Deus, aleluia, devemos buscar em Deus. Buscar a presença de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Todos os dias precisamos de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Glória a Deus, aleluia. Precisamos de Deus todos os dias. Clamamos ao nosso Deus a bênção, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias clamamos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, pedindo o milagre, pedindo a bênção, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias buscamos, clamamos ao Deus de Israel, ao Deus da bênção. Precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Enquanto morarmos nesta terra, precisamos de Deus todos os dias da bênção de Deus. Por isso oramos, por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, estar em constante oração com Deus, clamor com Deus, orai uns pelos outros, porque a oração, glória a Deus, aleluia, a oração é precisa, a oração é necessária, a oração, glória a Deus, aleluia, é o buscar a Deus, o clamar a Deus, o pedir a Deus, o agradecer a Deus. Todos os dias oramos e pedimos a Deus. Amados, sabemos que o orar é necessário, tanto nas horas boas como nas horas difíceis. Às vezes parece mais fácil orar quando tudo está dando certo. É fácil agradecer a Deus pelas bênçãos, pelos milagres, mas muitas vezes nas horas tristes, nas horas que as coisas parecem que não estão dando certo, parece que é tão difícil orar. É tão difícil clamar e buscar a Deus quando as coisas parecem que não estão andando para frente, mas sim andando para trás. Quando a pessoa está fraca, doente, abalada, decepcionada, frustrada com a vida, parece tão difícil. Mas é nesses momentos, glória a Deus, aleluia, que devemos nos erguer e olhar para o alto, porque do alto vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Deus que criou o céu e a terra. Olhar para o alto, buscar a presença de um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Por isso oramos, clamamos e pedimos a Deus todos os dias o milagre e a bênção de Deus. Não podemos desanimar de tal forma
que ali paramos com tudo, amados. Tem muitas pessoas que veem um desânimo, isto é normal ao ser humano, mas tem muitas pessoas que veem um desânimo que eles param com tudo. Param de buscar a Deus, param de orar, param de clamar, param de jejuar, param de ler a Bíblia. Vem tipo de desânimo em muitas pessoas que eles param com tudo. Isso não pode acontecer. Devemos ter comunhão com nosso Deus na oração, mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas que parece que as coisas não estão dando certo. Não podemos parar. A Bíblia diz: orai sem cessar, estar em constante oração com Deus. Não podemos desanimar de tal maneira que venhamos parar na fé, porque a Bíblia fala sobre muitos que fracassaram na fé. Fracassar na fé, naufragar na fé, quer dizer parar, aceitar a morte, aceitar o fim. Amados, glória a Deus, aleluia, devemos buscar em Deus, clamar a Deus todos os dias. O nosso Deus é fiel e justo para ouvir as orações quando nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar sempre no nome do Senhor Jesus Cristo, sempre crendo no milagre, na bênção, no agir de Deus, no mover de Deus, na presença de Deus, crendo que Deus vai operar milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos, clamamos e pedimos todos os dias o milagre na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, para que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo mal todos os dias. Todos os dias precisamos de Deus, por isso precisamos orar todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, porque precisamos de Deus sem cessar, dos milagres de Deus sem cessar, da bênção de Deus sem cessar, da proteção de Deus sem cessar, no ir, no vir, no dormir, no acordar. Precisamos de Deus todos os dias. Todos os dias precisamos de Deus. Tem muitas pessoas que acham que precisam de Deus só quando há uma necessidade na sua vida. Tem pessoas que acham que precisam de Deus só quando estão doentes, ou só quando estão desempregadas, ou só quando o casamento não vai bem, ou há problema com o marido, ou esposa e filhos. Amados, nós precisamos de Deus todos os momentos da nossa vida. Muitas pessoas que foram ao trabalho, a um lazer ou férias e não voltaram. Muitas pessoas dormiram e não conseguiram acordar. A necessidade de Deus, ela é diária. Eu preciso de Deus todos os segundos, minutos, horas, dias. Enquanto eu estiver nesta terra, eu preciso, sou totalmente dependente de Deus. Muitas pessoas são dependentes das drogas, dos vícios, da imoralidade, da idolatria. Dependem dessas coisas para complementarem a sua vida afastada dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas nós que somos verdadeiros cristãos evangélicos, que cremos no poder de Deus, na bênção de Deus, nós somos dependentes de um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Depender de Deus. Depender de Deus na vida espiritual, no ministério. Eu dependo de Deus. Depender de Deus na vida emocional, sentimental.
dependemos de Deus. Depender de Deus na vida financeira, dependemos da bênção de Deus, do abrir porta de Deus, porque a Bíblia nos ensina, se nós batermos na porta do Senhor Jesus Cristo, Deus abrirá a porta. Jesus vai abrir a porta, as bênçãos, os milagres. Dependentes de Deus. E hoje nós vemos uma geração independente. Em muitas nações religiosas, muitos querem ser independentes de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, amados? Porque quando uma nação religiosa começa a ensinar ensinamentos que não vêm de Deus, que não vêm do Senhor Jesus Cristo, ela está se promovendo uma independência de Deus. Uma igreja dependente de Deus, ela vai ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ela vai se afastar de ensinamentos idólatras, ocultistas, místicos e supersticiosos. Porque ela depende do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo dizia que não se envergonhava, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quantos estão trocando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho da idolatria? Onde a pessoa acredita que através de uma imagem, de um ídolo, ela vai receber o seu milagre. Quantas pessoas estão trocando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho do ocultismo, onde a pessoa acredita que através de uma entidade ela vai receber o seu milagre. Quantas pessoas estão trocando o Evangelho de Jesus Cristo pelo Evangelho de amuletos, onde pessoas acham que através daquele objeto, daquele amuleto, ela vai receber o seu milagre. Amados, muitas pessoas querem a independência de Deus, mas no momento que tu quer a independência de Deus, tu começa a ser dependente das trevas. Ou tu aceita a luz, ou tu aceita as trevas. Pessoas estão deixando de ser dependente do poder de Deus para ser dependente do poder de ensinamentos que vêm das trevas. Por isso que nós vemos tantos ensinamentos em várias religiões, aonde são ensinamentos que têm a sua origem no ocultismo, no misticismo, na superstição, na idolatria, e são trazidos para suas denominações religiosas, porque eles querem e ensinam a dependência, a independência de Deus. Dependência de Deus é quando você obedece a Deus, crê em Deus e crê que o nome do Senhor Jesus Cristo é suficiente, que Jesus Cristo é um Deus todo-poderoso, não um Deus menor, não um Deus fraco. Crê que a aliança do Senhor Jesus Cristo é uma aliança melhor que a antiga, suficiente para a igreja que quer morar no céu, onde o próprio Senhor Jesus Cristo está preparando moradas celestiais. Amados, por que muitas denominações religiosas começaram no poder, na presença do Espírito Santo, na profecia, na revelação, na cura, no milagre? Igrejas que eram referência de Pentecoste, de poder, hoje são referência de escândalos e mais escândalos. Se você olhar para as redes sociais, você vai ver hoje igrejas que são mais referência de escândalo, de corrupção, do que de poder e de milagres de Deus.
Porque muitos estão querendo a independência de Deus e virarem dependentes das trevas. Quanto mais você se afastar de Deus, através dos ensinamentos do seu crer, mais você estará vulnerável aos ataques de Satanás. Quanto mais a pessoa se afastar de Deus, mais ela vai se aproximar ao pecado, ao mundo, aos prazeres deste mundo. Amados, muitas pessoas dizem: eu preciso aproveitar a vida. Muitas pessoas acham que seguir a Deus e seguir o Senhor Jesus Cristo é não aproveitar a vida, é ser um escravo. Você é um escravo da igreja, é um escravo da Bíblia. Amados, a palavra de Deus não escraviza, ela liberta. Tem pessoas que acham que para aproveitar a vida precisam usar drogas, ser viciadas, enraizadas na imoralidade. Isto não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida, glória a Deus, aleluia, é ter uma vida na presença de Deus, no poder de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus, poder fazer a vontade de Deus. Mas para muitas pessoas, seguir a Deus é não aproveitar a vida. Aí nós vemos tantas pessoas amarradas, escravizadas nos vícios, nas drogas, na prostituição, na idolatria, no crime, na corrupção. Pessoas estragando a sua vida e dos seus familiares, porque queriam aproveitar a vida. Pessoas morrendo de overdose, morrendo alcoolizadas no extremo. Pessoas sendo destruídas na prostituição, porque queriam aproveitar a vida. Quando nós vemos estas situações, amados irmãos, nós podemos ver claramente que estas coisas não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é ter uma vida dedicada a Deus. É fácil? Não. Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Por isso o caminho é estreito e poucos encontrarão este caminho. Tem pessoas que acham que podem servir a Deus e praticar todos os tipos de pecados. Por isso que o apóstolo João disse: meus filhinhos, vos digo estas coisas para que não vos pecais. Mas se pecais, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo nos defende do acusador. Nós vemos hoje muitos líderes religiosos, pregadores, pastores, que antes eram referência de poder de Deus, de milagre de Deus, de bênção de Deus. Hoje, nas mídias, escândalos, adultérios, corrupções, envolvimentos ilícitos. Pouco nós vemos hoje homens de Deus e mulheres de Deus como referência de santidade. Por quê, amados? Porque os prazeres deste mundo conseguem envolver e dominar muitas pessoas. Onde muitas pessoas hoje conseguem aplaudir o pecado, aceitar, concordar.
aonde se prega muitas vezes o certo, e esse certo para muitas pessoas é errado, e o errado para muitas pessoas é certo. Quando você fala contra a idolatria, para muitas pessoas, pastor, você está pregando errado. Quando você fala contra o ocultismo, misticismo, correntes, círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado, pastor, na minha igreja tem estas coisas, é uma bênção, é poder. De quem, amados? A Bíblia diz que Deus é um Deus que não é de confusão. Jesus veio a este mundo para trazer a luz, não as trevas, e não para se unir com as trevas. A luz não tem comunhão com as trevas. Ela veio para dissipar, destruir as trevas. Quando nós vemos estas práticas sendo introduzidas em várias denominações religiosas citadas, cristãs e evangélicas, nós vemos claramente a intenção dos seus líderes em querer que obras das trevas, práticas que nasceram nas trevas, venham se unir com a luz, com os ensinamentos de Jesus. Mas se você falar para muitas pessoas, elas vão dizer: pastor, você está errado, você é fanático, você é doente. E muitos vão te acusar: por isso que na igreja onde você prega vai quase ninguém, ou vai poucas pessoas. Aonde eu vou são centenas, milhares de pessoas. Aí a pessoa diz: tá vendo? Aqui é de Deus, aqui está uma casa cheia. Você prega essa palavra e tem uma casa vazia. Aí Jesus Cristo, ele diz: mas antes ganhar uma alma para Deus, mas antes ser salvo, que o mundo inteiro perdido. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Jesus poderia dizer: aonde estiver 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, eu estaria presente. Aonde tiver 100, 200 pessoas, 300 pessoas, eu estarei presente. E ele diz 2, 3 pessoas, mas antes ganhar uma alma para Deus que perder o mundo inteiro. Não é apenas a quantidade, a qualidade, a pregação, a palavra. Eu quero orar neste momento, amados, e pedir a Deus perdão, misericórdia, paz nas famílias, paz em Israel, paz em Jerusalém. Pedir a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, que neste início de semana Deus venha nos guardar debaixo da sua proteção e dos seus livramentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, eu peço a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha, glória a Deus, aleluia, quebrar correntes, derrubar muralhas, quebrar algemas, que escamas espirituais de olhos venham cair, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar vidas, famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e clamo e peço a Deus o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, todos os dias eu oro e peço a Deus.
Que Deus venha abençoar as nossas famílias, que haja paz nas famílias, que todo espírito de raiva, de ódio, de contenda, de divisão, de perturbação, sai das famílias, sai doença, sai enfermidade, sai espírito de briga, de contenda, de rebeldia, sai das famílias toda a obra do diabo que venha a ser quebrada, destruída, em nome de Jesus Cristo. Eu peço um milagre, a bênção de Deus. Que Deus cure os enfermos, liberte os cativos, sare os feridos, salve os perdidos. Que Deus cure vidas, famílias, abençoa a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus abençoa-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a bênção de Deus e agradeço a Deus todos os dias. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, tendo coragem e fé de compartilhar estas pregações com amigos, familiares e grupos. Agradeço a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pedindo o milagre de Deus sobre todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos e que venhamos ter um entendimento que só existe um caminho, verdade e vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.